Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 1º de novembro, Ezequiel 1, de 1 a 3:15. Em 31 de junho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiam 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinham 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para frente sem virar. Cada um dos 4 seres tinha um rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos seres de cada lado e com o outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o Espírito indicava e moviam-se para a frente sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente como relâmpagos. Enquanto eu olhava para esses seres, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções sem se virar enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas. Aonde quer que o espírito fosse, as rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quando os seres se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Acima deles estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessas superfícies, as asas de cada ser vivo se estendia de modo a tocar as asas dos outros, e as outras 2 asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soavam para mim como ondas do mar quebrando na praia com a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres paravam, abaixaram as asas
Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima, tinha a aparência de âmbar reluzente, que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, como arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando o vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Levanta-te, filho do homem, disse a voz. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não. Lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles nem de suas palavras. Não tenha medo de suas ameaças, os cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com os seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurando um rolo que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. A voz me disse: filho do homem, coma o que lhe dou. Coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida, ele disse: filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Não envio a um povo estrangeiro, cuja língua você não entende, mas ao meu povo, o povo de Israel. Não, eu não envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se eu fizesse, eles lhe dariam ouvidos. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm um coração duro e são teimosos, mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa como uma pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Então ele acrescentou: filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração. Ouça-as
com atenção. Depois vá a seu povo no exílio e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano. Faça isso, quer eles ouçam ou não. Em seguida, o Espírito me pôs em pé, e eu ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim: que a glória do Senhor seja louvado em sua habitação. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam uma nas outras e o barulho das rodas debaixo deles. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus em Tel Abib, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Hebreus 3, de 1 a 19. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiado toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que construiu uma casa merece mais elogio que a casa em si, pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou as verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria entre seus descansos? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Salmos 104, de 1 a 23. Todo o meu ser louva ao Senhor. Ó Senhor,
Meu Deus, como és grandioso! Estás vestidos de glória e majestade, envolto num manto de luz, estendes a cortina estralada dos céus, pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuvas, fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre os seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra como torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem, as águas fugiram, ao som de teu trovão, saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram, ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste, envia chuva sobre os montes e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas as aves fazem seus ninhos. Nos ciprestes as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens. Nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa. Saem à procura do alimento que Deus lhe provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então, as pessoas saem para o serviço até o entardecer. Provérbios 26, de 24 a 26. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público.